agora chegou o momento. Deus deu uma ordem. Se vestir de saco, de pano, porque as coisas que estão para acontecer agora são muito fortes. Opa, peguei. Vi agora na tela do computador. Meu Deus. O que eu queria ver, eu estou vendo aqui escrito na tela do computador. Documentos, papéis de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Eu estou vendo aqui, Jesus, os documentos abertos, investigações e relatórios. Coisas que ninguém sabia vindo à tona. Meu Deus do céu. Investigação no meio político, investigações aqui arquivadas contra o Brasil. Jesus. Vai mexer na vida cotidiana de todos os brasileiros. E no meio desse tabuleiro aparece um nome que incomoda: Luiz Roberto Barroso. Mas vamos lá, olha que coincidência. Barroso pensa em sair e Lula já tem 4 candidatos para o STF. Então Barroso foi pego, foi denunciado, tá sem defesa e agora tá com medo e pede para sair. Não cairá uma só palavra no chão. Uma só palavra no chão. Não cairá uma só palavra no chão. Não cairá. Deus fala, Deus cumpre. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos. E nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Eu vi oficialmente 1000% de certeza os Estados Unidos da América. A Casa Branca e o Pentágono. Eu vi, gente, o que eu tinha visto há 1 ano e 4 meses atrás. E eu citei na live de 1 ano e 4 meses 2 ou 3 caixas com muitos documentos. Entre eles, 3 dossiês. 3 pastas. 3 caixas, 3 pastas. Uma vasta documentação. E o Senhor dizia: os filhos da treva se organizaram há anos. Nós já nascemos organizados. Mas o Senhor vai proporcionar, escuta o que eu vou dizer, que a Rede Globo, foca na Rede Globo, que a Rede Globo, a própria Rede Globo, que o UOL, o Estadão, foquem em notícias semelhantes ao que eu estou dizendo agora. Nesses documentos que vi, havia diversos nomes, e eu falei isso há 1 ano e 4 meses. Diversos nomes, e eu falei isso há 1 ano e 4 meses. Eliane Costa, lá no Eusébio. Eu falei isso há 1 ano e 4 meses. Só que hoje os papéis foram abertos. E quando eu começava a ver aqueles papéis abertos, eu via pessoas de alto escalão nesse sonho. Neste sonho. E essas pessoas nesse sonho eram do alto escalão das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica.
E os nomes dessas pessoas estavam neste relatório dos Estados Unidos da América. Opa, peguei. Vi agora na tela do computador. Meu Deus. O que eu queria ver, eu estou vendo aqui escrito na tela do computador. Glória a Jesus Cristo de Nazaré. 2014, 2015. É isso, Senhor? Meu Deus. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Eu estou vendo aqui, Jesus. Oh, coisa linda. O Espírito Santo de Deus é lindo. Documentos. Estou vendo escrito aqui, Deus. Documentos, papéis de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. No meio do cenário político do território nacional brasileiro. Eu estou vendo aqui, Jesus, os documentos abertos em investigações e relatórios, coisas que ninguém sabia, vindo à tona, se caso for. Meu Deus do céu. Era a última coisa que estava faltando desse sonho e eu não estava conseguindo ver. Era a última coisa que eu pedi a Deus lá e não consegui ver, Deus. Eu estou vendo aqui na tela do computador. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Meu Pai do céu. Fatos jornalísticos, investigação no meio político, investigações arquivadas, vindo à tona. E eu estou acelerando o processo de avançar dos Estados Unidos, seus aliados, meu Deus, contra o Brasil. Jesus. Meu amigo que me acompanha aqui no canal, acabou de chegar aqui uma informação muito grave mesmo, sobre aquela situação lá em 2018, sobre quem é o mandante que mandou que pagou o Adélio Bispo para dar aquela facada no presidente Bolsonaro. Isso mesmo, acabou de chegar a informação agora para mim aqui, que eu dei uma lida aqui e eu vou falar para você aqui. Essa aqui é uma coisa que eu tenho que fazer esse vídeo. Eu vou lhe mostrar essa informação aqui agora, tá certo? Sobre aquela situação. E a situação que eu vou lhe mostrar agora, essa que você vai ver agora aí na sua tela, em alguns minutos. Quero mostrar para você aqui do lado, tá bom? Olha, essa informação vem aqui do X, vem do perfil de Renzo Grace. Do Renzo Grace aí, ó. Denúncia gravíssima vem à tona. Tá aqui a informação dele, tá certo? O arroba dele do X é o arroba Renzo Grace BJJ. Tá certo? Então você tá vendo aqui. Denúncia gravíssima vem à tona. Depois de anos de silêncio, finalmente alguém com coragem rompe o cerco da censura e revela os bastidores do atentado contra o presidente Bolsonaro, lá no dia 6 de setembro de 2018, lá na cidade mineira de Juiz de Fora. O nome dele é Luiz Antônio Manhattan, militar destemido que veio a público afirmar com provas os verdadeiros mandantes da facada. Olha aqui os nomes aqui. Não, primeiro olha aqui as fotos dos mandantes aqui. Olha aqui, ó, aquela ali, o Jean Willis aqui, no canto aqui abaixo, no canto inferior esquerdo, Jean Willis, que está aqui abaixo do Bolsonaro, tá certo? E no canto inferior à direita você vê a Emanuela Ávila, tá aqui, quem são aqui as pessoas aqui. Olha, além deles dois, tem a Gleice Hoffmann, aquela que aquele marido dela devendo todo mundo pro PT, que negócio todo, e o atual marido dela, o Lindenberg Faria, né? Que é a Gleice, que é a amante lá do Lula. Oh, desculpa aí. Segundo ele, há gravações comprometedoras, inclusive de uma conversa entre Manuela Dávila e o próprio Adélio Bispo. Olha aqui a situação, pessoal, presta atenção aqui. Entre a Manuela Dávila e o próprio Adélio Bispo. O Adélio disse que era um lobo solitário, lembram disso? Do PSOL, ex-filial do PSOL? Pois é, tá aqui a informação. O militar também afirmou ter a placa do carro que levou Adélio até o local do crime e a denúncia que o valor combinado com o criminoso era de 1 milhão de reais, supostamente apreendido pela Polícia Federal no escritório, tá certo? De um dos advogados de Adélio. O cara já tinha até advogado já, o Adélio. Lembra que chegou aquele cara lá em 2018 depois? Eu sei quem foi que mandou, mas não vou... Quem foi dizer que foi meu cliente? Lembra aquela postagem lá atrás, daqueles advogados lá falando? Pois é.
e o escritório contratado por PT, PSOL e, pasmem, Rede Globo de televisão. Como se não bastasse, Luiz Manhattan foi preso sem mandato judicial, teve armas plantadas para incriminá-lo, mas foi libertado por uma juíza na audiência de custódia. Ele agora está sendo assistido pelo PL e por um advogado contratado pela Embaixada da Arábia Saudita. Tamanha a gravidade do que está sendo exposto. Estão vendo aqui a imagem aí. Lembrando, a informação não é minha, eu estou repassando essa informação, para depois não chegar aqui uns monte de mensagem aqui para dizer, você está com falsa informação, isso aqui, daqui a informação não é minha, você está vendo aqui que eu estou até deixando a imagem que é pintada para você. E não para por aí, o militar ainda denuncia o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que agora está com um carretão na mão, porque sabe que pode ser o próximo a cair na Magnite também. E seus filhos, olhem a situação. Luiz Roberto Barroso e seus filhos como donos da empresa LRBT, empreendimentos imobiliários que faturou com obras... Opa! O Luiz Roberto que fala que quando o Lula ser presidente, falou que viu os dinheiros, aquele negócio todo, lembra aquela postagem? Olha, que no caso que, de novo aqui, e não para por aí, o militar ainda denuncia o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, e seus filhos como donos da empresa LRBT e empreendimentos imobiliários, que faturou com obras para o governo federal mais de 15 bilhões e 500 milhões de reais do governo, com contratos e com indícios de fraude e empresas de fachada. Você sabe que quem é ministro de seja qual for a instância judicial, federal, estadual, municipal, STF, STJ, seja o que for, a pessoa não pode ter escritório em seu nome, né? Muito menos nenhum tipo de empreendimento. Porque todo funcionário público não pode ter nada em seu nome, empresa nem nada, nem ser sócio. Olha a situação aí, contra a Constituição Federal, né? Pois é. E continuando, em contratos com indícios de fraude com empresas de fachadas. O capital social da empresa, 900 milhões. Tudo isso entre setembro de 2023 e fevereiro deste ano de 2025. Eu falo deste ano para quem vê esse vídeo no futuro, ver que eu estou gravando esse vídeo hoje. Agora, começa a fazer sentido porque o ministro soltou as frases como perdeu o mané e nós vencemos o bolsonarismo, né? Aí, rapaz. Seriam palavras de um juiz ou de um agente político com interesses escusos? Se isso tudo for apurado com seriedade, o Brasil pode estar diante do maior escândalo político de sua história recente. Compartilhe. Tá aqui, a informação aqui. A informação tá aqui, ó. O povo precisa... que vai ser... Tá aqui, ó. Romildo Leite de Palmas Tocantins. O cara já repassou de outra pessoa que eu tô passando para você aqui. Então, ó. De quem é a informação aqui, tá certo? Então vocês estão vendo aí, Ah, meu Deus do céu, se isso aqui for mesmo verdade, viu? Tá aqui, ó. De quem é o perfil, vocês estão vendo aqui, eu não tirei a pintagem do ar. De quem é o perfil de Renzo Grace, do Renzo Grace BJJ, tá bom? Meu filho, agora é com você que tá me assistindo aí esse vídeo, né? É por isso que o nosso queridíssimo Luiz Roberto Barroso tá aí agora com o furico na mão, né? Com medo de... Como é que eu posso dizer aqui, de cair na fissura do STJ, do STF, né? Por quê? Já censurado todo o país, ele. Aí depois, bastou, olha pessoal, como o negócio é invocado, né? Bastou o Alexandre de Moraes ser censurado, ter as contas bancárias perdidas, de toda forma, perdeu até o Pix de uma fintech outro dia aí, que ele criou aí com um amigo dele, que se lascou todinho. Tá todo mundo do barco. Agora a Globo tá dizendo agora que é de direita agora, porque os seus sócios podem tudo cair na Magnite também. O Luiz Roberto vai ser o próximo, Gilmar Mendes pode ser o próximo também a cair na Magnite. Meu amigo, que caga essa galera? Eu sou dono do dinheiro, eu faço o que você, mas basta eu vir que tem mais poder do que eles. Eu vou cortar seu dinheiro, já era. Os caras começam a pular do barco, começa a aparecer coisa que tá tudo trancado. Hoje o que você vai ouvir é o tipo de revelação que incomoda, que tira o sono de ministros e que pode reescrever a história recente do Brasil. E a pergunta que não quer calar. Trump descobriu e revelou o nome de quem estava por trás do atentado contra Jair Bolsonaro em 2018. Essa notícia começou a circular em diversos perfis independentes de jornais. Ainda não há confirmação oficial, mas o assunto já está sendo comentado por muita gente na internet. Por enquanto, trata-se de uma teoria, boato. Tudo o que aqui será dito é supostamente. Mas como o tema está ganhando força, trago aqui para você acompanhar. Se surgir qualquer confirmação, volto com um novo vídeo explicando tudo. Trump confirmou que a facada não foi apenas um ato isolado de um homem desequilibrado, como tentaram nos convencer. Foi um golpe planejado, orquestrado e financiado por engrenagens que até hoje se escondem nas sombras. E aqui vai a primeira verdade dura. Ninguém, absolutamente ninguém, acredita que um sujeito sem dinheiro, sem influência e sem apoio
tenha conseguido sozinho pagar advogados milionários para sua defesa. Essa é a rachadura no muro, a brecha que entrega a existência de algo muito maior. Quem bancou essa conta? E por que, anos depois, ainda se finge que não há resposta? Isso que você vai ver agora não aparece na TV e nem nos jornais. E se um dia sumirem com esse canal, você ainda vai poder me encontrar. O link do canal do WhatsApp tá no primeiro comentário fixado. É gratuito, anônimo, e você vai ser o primeiro a saber de tudo. Lá eu te mostro tudo que eles escondem. Fontes ligadas aos bastidores falam de nomes de peso. Gente que aparece nas capas de revistas que discursa como guardião da moral, mas que nos bastidores age como maestro de uma ópera de silêncio. E enquanto o Brasil se perguntava quem estava por trás de Adélio, um pacto invisível se formava nos corredores do poder. Não era apenas sobre esconder provas, mas sobre garantir que jamais se chegaria ao mandante. E aqui entra o ingrediente que mudou o jogo: Donald Trump. O atual presidente dos Estados Unidos não engole narrativas prontas. Ele já sabe o que a esquerda e parte do judiciário brasileiro tentaram varrer para baixo do tapete. Trump tem documentos, relatórios e conexões que apontam para algo estarrecedor. Ministros do STF e políticos de esquerda podem sim ter participado de uma engrenagem destinada a tirar Bolsonaro do caminho. Se isso for confirmado, não será apenas um escândalo brasileiro. Será uma bomba diplomática capaz de abalar as relações internacionais do Brasil com o Ocidente. A indignação cresce porque não se trata apenas de política. Trata-se de vida ou morte. Quantas entrevistas você já viu em que o entrevistador parecia desviar de assuntos óbvios? Quantas vezes percebeu que a pergunta que estava na garganta do povo jamais foi feita? Isso não é acaso, é roteiro. Mas nada permanece enterrado para sempre. Vazamentos recentes começam a mostrar rachaduras nesse pacto de silêncio. Pequenas menções em mensagens, trechos de planilhas, documentos aparentemente soltos que, quando unidos, formam um quebra-cabeça macabro. E é aqui que o nome de ministros específicos começa a aparecer. Conexões com contratos bilionários, acordos internacionais e até possíveis pressões externas. O temor é real. Se os Estados Unidos confirmarem o envolvimento de certas figuras do STF nesse caso, a aplicação da Lei Magnitsky pode ser questão de tempo. Uma simples assinatura em Washington pode congelar bens, bloquear viagens e transformar carreiras em ruínas. E no meio desse tabuleiro, aparece um nome que incomoda: Luiz Roberto Barroso. Não por seus discursos inflamados ou entrevistas em tom de deboche, mas por conexões empresariais obscuras, contratos bilionários e acordos internacionais. Fragmentos de documentos e mensagens apontam que a história pode ser muito maior do que imaginamos. Fontes relatam o medo real de que o nome de Barroso apareça em relatórios de inteligência dos Estados Unidos. E se isso acontecer, a aplicação da Lei Magnitsky pode cair como um raio, congelando bens, cortando acessos e destruindo carreiras políticas inteiras. Esse é o temor que circula em Brasília. Uma bomba internacional que não pode ser controlada por narrativas internas. Porque quando a verdade não vem de dentro, mas sim de fora, com força e legitimidade global, não há blindagem que resista. E nesse jogo, Trump é a peça decisiva. O presidente americano já deu sinais de que não vai poupar esforços para expor quem ousou atentar contra um aliado. Até alguns dias atrás, toda a artilharia dos Estados Unidos estava focado no Alexandre de Moraes como sendo o único responsável pela violação dos direitos humanos e vários outros crimes, perseguição política, desrespeito à Constituição, abuso de autoridade. Mas parece que um outro alvo acaba de entrar ali na mira, no escopo. E isso se deu graças a algumas denúncias que aconteceram em relação à interferência das eleições em 2022. Todo mundo acompanha o vaza-toga. Todo mundo, menos os funcionários da Globo. Eu vou até falar isso um pouco adiante. Mas vamos lá, olha que coincidência. Isso aqui não faz o menor sentido. Ou faz? Barroso pensa em sair e Lula já tem 4 candidatos para o STF. Luiz Roberto Barroso, o grande iluminado do STF. Ele é conhecido como o grande iluminado, tá? Ele é o ser mais inteligente do mundo. Ele vai abandonar o STF. Ele está cogitando seriamente abandonar. Sendo que, olha, ele tem 67 anos, ou seja, ele ainda teria 8 anos à frente da Suprema Corte Brasileira, mas está falando que pensa em sair. Agora vamos lá. Isso é como você ganhar na loteria acumulada e dizer, quer saber? Não quero dinheiro não, pode ficar para vocês. É muito raro, a não ser em casos extremos de saúde, como é o do Joaquim Barbosa, é muito raro um ministro do STF abandonar essa cadeira. Essa cadeira, ela é almejada, ela é admirada, ela é quista por todo o mundo jurídico brasileiro. É o pico da montanha, é como a gente fala, os deuses do Monte Olimpo. Por que essa pessoa estaria escolhendo abandonar a posição de Deus do Monte Olimpo? Mike Pence expõe: Barroso mantinha contato direto com o USAID para alinhar ações contra a democracia brasileira. Especialista americano revela na Credem operação coordenada entre o governo Biden, CIA e autoridades brasileiras para interferir nas eleições.
Vocês se lembram quando o Barroso disse que pediu ajuda para os Estados Unidos, viajou para lá algumas vezes, o diretor da CIA veio para o Brasil, chegou até mesmo a se encontrar com o Bolsonaro e houve aquela pressão para não questionar o resultado das urnas? Pois é, Barroso dando entrevista, dando comício, porque aqui no Brasil o ministro do STF faz comício, tá? Comício dizendo que derrotou o bolsonarismo. Não esqueça do perdeu o mané. Pois é, pessoal. Vou mostrar para vocês um vídeo muito interessante. Bom, primeiro, isso aqui é o Barroso participando de uma live, né, oferecida pela USAID e a CEPS, que também faz parte do guarda-chuva da USAID, com o objetivo de censurar a direita brasileira, sobre o falso pretexto de discurso de ódio, desinformação, fake news e tal. Mas o objetivo ficou claro depois da fala do Mike Pence na audiência dessa semana. O que eu vou mostrar para vocês é um pequeno trecho da audiência do Mike Pence, onde ele fala do Barroso. E vemos aqui que o ministro Luiz Barroso estava em coordenação com o NDI, ou seja, é o ramo do Partido Democrata da Agência Central de Inteligência. Eu tenho aqui um clipe que eu vou divulgar aqui. Eu vou tentar ser cauteloso com relação ao tempo, mas nós temos aqui reuniões diretas entre o ministro Barroso. E o texto e o vídeo se alonga, mas para resumir, Mike Pence mostrou uma estrutura de censura, tá? Que focou no Brasil para impedir que o Bolsonaro ganhasse nas eleições de 2022, e o principal link dessa estrutura com o TSE brasileiro foi Luiz Roberto Barroso, que fez algumas parcerias muito estranhas, com corporações financiadas com dinheiro público americano para criar agências de checadoras de fatos, para trazer microchips especiais para o Brasil. É tudo muito estranho. E aí, de repente, quando saem todas essas denúncias e o Barroso percebe que a situação dele não tá boa, o Barroso pede para sair do STF. Eu acho que talvez dessa forma acreditando que assim ele não vai ser perseguido pela Magnitsky, ele não vai ter seus bens bloqueados. Essas pessoas têm que entender que eles arrumaram briga com alguém muito maior e muito mais poderoso que eles. Mas muito, assim, eles não conseguem, parece que aos poucos eles estão começando a ter um vislumbre da briga que eles compraram, mas não tem como sair vitorioso nessa briga. Não tem como. Então, primeiro Moraes, que Moraes parece que ainda tem muita coisa para vir para cima dele. Aí tem Barroso, aí vai vir Gilmar Mendes, e vai só crescendo. Ou eles largam a mão do sancionado por violações de direitos humanos e devolvem a liberdade para o Brasil e abrem mão desse cajado autoritário que eles se apoderaram e não conseguem mais viver sem, ou eles vão sofrer as consequências. Isso que eu falo não é ameaça, eu não faço parte de nenhum disso que está com nada, mas é uma observação, uma leitura real do buraco que eles estão se enfiando. Então Barroso foi pego, foi denunciado, tá sem defesa e agora tá com medo e pede para sair. É assim que funciona, né, Barroso? Pensei que vocês eram tão corajosos. Abandonar um cargo do STF é brincadeira. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.